Bom dia, Jairo Grisa, da Assessoria de Comunicação Social do TRE de Santa Catarina, de volta aqui com mais uma entrevista nesta manhã de eleição. A eleição começou às 8 horas da manhã, segue até às 17 horas, e agora a gente está aqui com o nosso diretor-geral, Gonçalo Ribeiro, para fazermos um balanço em todo o estado, do que aconteceu esta manhã. Muitas ocorrências, como é que está a eleição em geral, assim? O que nós tivemos até agora são ocorrências naturais, normais de um processo eleitoral que tem uma dimensão como é a nossa, né? Nós temos hoje 16.242 sessões eleitorais, cada uma correspondendo a uma urna eletrônica. Algumas tiveram que ser substituídas em razão de algum problema, mas a eleição segue normal. O que nós temos, além disso, são outras que estão sobre a supervisão das forças de segurança, mas nenhum efeito que possa ter prejudicado o fluxo das eleições. Essas urnas que são substituídas, elas são de imediato, substituídas pelas urnas de contingência, porque a gente tem 16.242 urnas, nas sessões efetivamente, mas a gente tem um outro contingente aí, Chegamos a quantas urnas aproximadamente usadas na eleição, considerando essas de contingência? Nós tentamos aqui, pelo menos, deixar próximo de 10% para cada um dos municípios de Santa Catarina com equipamentos de contingência. Nós sabemos que isso é muito mais do que é necessário, mas é uma garantia que a gente dá, inclusive para que as pessoas que tenham qualquer dúvida a respeito de como uma urna está funcionando, a gente faz a substituição e a eleição segue. Teste de integridade, está acontecendo na Assembleia Legislativa e também na escola Henrique Stodic, ainda aquelas urnas que também foram sorteadas e auditadas nas próprias sessões eleitorais. Até o momento, tudo perfeitamente, transcorrendo bem, começou no horário. Isso está sendo transmitido no nosso canal YouTube. O que tem de diferente que está ocorrendo na Assembleia Legislativa é que o conjunto de urnas que estão sendo auditadas lá, na eleição passada até 2020, eram 4. Agora a legislação estabeleceu que a gente faça o recolhimento de 27, que serão auditadas na sua integridade e funcionamento. Dessas, 25 estão na Assembleia. As pessoas que estão fazendo o lançamento das informações no sistema de acompanhamento e também na própria urna eletrônica são voluntários. A maioria deles servidores do Judiciário, do Poder Judiciário ou do Ministério Público. E as outras 2 urnas que têm o nome de Projeto Piloto com Biometria estão ocorrendo aqui no Henrique Stodic, que são 2, onde o eleitor é convidado a habilitar a urna, uma segunda urna, claro que ele já votou normal na sua sessão eleitoral, e aí ele vai a esta segunda urna, habilita o aparelho e alguém preenche uma cédula e vota. A ideia não é auditar a cédula, mas sim o funcionamento da urna. O objetivo em ambas é, ao final, nós encontrarmos o mesmo dado, idêntico àquele do sistema de acompanhamento, do registrado na urna eletrônica e também na cédula impressa. Tivemos há pouco uma coletiva aqui no nosso Centro de Divulgação das Eleições do Coronel Fraga, subcomandante-geral da Polícia Militar de Santa Catarina. E ele falou da tranquilidade aí também em termos de segurança, com poucas ocorrências policiais, e crimes eleitorais, inclusive. Se eu pudesse dar uma manifestação específica sobre por que isto é desta forma, é que nós já temos essa tradição ordeira em Santa Catarina. Temos também a parceria do maior colegiado que nos apoia, que são os mesários. São 65, 66 mil pessoas, na maioria voluntários, são pessoas que estão colaborando com o processo democrático. Os nossos agentes de Estado que atuam na eleição, seja em segurança, inteligência ou infraestrutura, também são muito colaborativos e isso está tudo integrado, o que permite que a gente tenha esse sucesso, essa tranquilidade que é o objetivo almejado desde o início. Perfeitamente. Até em relação a mesários, um dado bem interessante é que Santa Catarina conta com 65% dos seus mesários nessa categoria aí voluntariado, mesário voluntário mesmo, que se voluntariaram, alguns já há muitos anos trabalhando com a Justiça Eleitoral. E em relação ao eleitor, ainda tem eleitor com dúvida,
Eu posso levar, então nem vou levar meu celular, não vou sair de casa com o celular, deixo em casa. Só que daí o cara tem um e-título ali dentro do celular. Ele pode ou não pode levar o celular para a sessão eleitoral? Ele pode levar o e-título, é um documento eleitoral eletrônico em que está registrado no seu smartphone. Então, ele vai com o seu aparelho até a sessão eleitoral, é habilitado para votar. Quando ele é convidado a ir à cabina para votar, é que ele não pode levar o aparelho. Basta ele deixar ele mesmo, sob a sua supervisão, num campo de visão dos mesários. Ele vota, quando sair, pega o seu celular e segue a vida. O importante disso é o seguinte: o propósito, que não é novo, ele existe desde 2010, surgiu lá atrás, na época ainda de máquinas fotográficas, para que a pessoa não vá à cabina, faça um registro fotográfico, uma live, um vídeo, e depois divulgue isso gerando uma desinformação, uma fake news, enfim. O objetivo é este. Perfeitamente. E, Gonçalo, temos a novidade do QR Tot, né? Nunca é tarde lembrar. O aplicativo já está na loja do Ministério Público de Santa Catarina para Android, né? Exclusivamente para Android. E às 17 horas, o que acontece? Essa solução, o QR Tot, que foi desenvolvida aqui no TRE de Santa Catarina, é mais uma camada que possibilita quem quer que seja ter no seu smartphone a leitura do boletim de urna que está lá naquela sessão que foi emitida a partir das 17 horas e, com um propósito total de transparência, ele poder acompanhar e comparar com aquilo que a Justiça Eleitoral vem a divulgar. O que vale dizer, é uma ferramenta gratuita, ele pode baixar no seu smartphone, faz a leitura do boletim de urna, quantos ele quiser, todos ficarão armazenados no seu celular. Ele vai poder comparar com aquilo que a Justiça Eleitoral fizer, com uma vantagem. Isso tudo ocorre antes da própria Justiça Eleitoral receber a informação no seu cartório eleitoral, no TRE ou no TSE. Então, quando nós dermos o resultado da Justiça Eleitoral, ele tem essa informação no seu smartphone. Ele compara e vê que é idêntica. É, de certa forma, um resultado paralelo para dar confiabilidade ainda maior para os nossos sistemas de apuração e totalização, né? Por isso que a Justiça Eleitoral firmou esse memorando de entendimento com o Ministério Público. Ele é o fiscal da lei. Qual lei? Qualquer lei. A partir do momento que é dado o resultado na sessão eleitoral, aquele documento, o boletim de urna, que tem informação dos votos daquela sessão, é um documento de domínio público. Então, se você tem um interesse, a curiosidade de fazer a leitura e ter essa informação, basta fazer a leitura desses QR Codes que estão nesse documento, terá a informação no seu celular e, além de tudo, vai colaborar para a gente compor esta cadeia de custódia de transparência e publicidade dos nossos atos. Perfeitamente. Alguns lembretes finais aí para o nosso eleitor, novamente. Ordem de votação? A ordem de votação é fundamental porque, nesta eleição, são 5 cargos em disputa: deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. É importante que a pessoa leve anotado esses números, que vai facilitar muito o procedimento de votação. Se ele ainda não votou, ou se ele já votou, ele pode orientar alguém que ainda não votou, que isso vai facilitar muito o procedimento. E o horário término, 17 horas, é isso? E se tiver alguém na fila? Até às 17 horas, a urna está habilitada para receber votos. Se alguém chegou até às 17 horas, mas ainda não conseguiu votar, porque a fila tem uma certa fila, o mesário, um dos mesários, vai no último da fila, quando for 17 horas, entrega uma senha, essa é a 1, 2, 3, tantos quantos estiverem na fila, e esses poderão votar normalmente. Então, nessas sessões, o encerramento se dará assim que o último votar. TSE está falando em resultados para as 21 horas aí, né? Arriscaria um horário para Santa Catarina? Oficial, né? Eu acredito que entre 20 e 20h30 será possível, pelo menos nós já temos certeza da situação dos cargos majoritários no Estado e aqueles, em especial, nos cargos proporcionais. Isso demora um pouco mais, porque depende do cálculo do quociente eleitoral e partidário, que tem um cálculo que é obrigado a ser feito para definir quem serão os que ocuparão os cargos.
Alguma mensagem final para o nosso eleitor aí, quem não foi votar ainda até às 17 horas? Eu acredito que a mensagem é: todo voto conta, voto não tem idade, e se você tem a oportunidade de ajudar na escolha de quem será o mandatário, faça isso, porque é o processo mais democrático. A maioria decide. Gonçalo Ribeiro, diretor-geral do TRE de Santa Catarina, participando aqui da nossa terceira entrevista do dia. Obrigado e vamos adiante até 17 horas.